Oi, que bom que você está aí conosco, né? Nessa quarta-feira, como sempre, nós aqui, chegando para mais um podcast. Toda quarta-feira, a partir das 20 horas, na TV Fatos, você encontra aí o podcast Falando de. E esse é o nosso 13º episódio. E é um episódio muito bacana, porque nós vamos falar de um tema muito interessante. E antes de eu falar do tema e apresentar quem vai conversar comigo, eu vou falar para vocês sobre alguns dados aqui que a gente está levantando, né? O Brasil sempre teve a fama, né, de ser um país de uma população jovem. Essa é uma realidade que vem mudando. O último censo, inclusive, mostrou que a média da idade da população está em torno de 35 anos e que a população idosa no Brasil cresceu, e cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Então, as pessoas com 60 anos ou mais, hoje, atinge 32,1 milhões, 32,1 milhões de pessoas, segundo o último censo de 2022. Daí um total de 15% da população total do país. Então, vocês vejam que houve uma subida imensa, porque em 2010 o contingente era de 20 milhões. Então, são praticamente 12 milhões a mais em 10 anos. E essa é uma realidade que também atinge aqui, chega aqui no nosso estado, no Paraná, né? Hoje, no Paraná, a média da idade no Brasil está de 77 anos. Né? Qualidade de vida, tempo de durabilidade aí do pessoal está de 77 anos, mais ou menos. No Paraná, né, essa média expectativa de vida ela sobe para 79 anos, o que é já um excelente resultado. Aí, né? Nós vivemos um pouquinho mais aqui no Paraná. E no Paraná hoje, né, com os resultados do último censo, a gente tem 1.893.120 idosos. Cerca de 16% da população do Paraná hoje tem 60 ou mais. Dos 11 milhões de paranaenses, né, nós aí estamos com 1 milhão, quase 2 milhões de pessoas na faixa etária dos idosos. E o envelhecimento da população brasileira ela tem duas coisas que provocam isso, né? Cada vez mais nós temos uma menor taxa de natalidade, ou seja, cada vez mais o pessoal está fazendo menos crianças, estão só treinando, nada de fazer de concreto as crianças. E a expectativa de vida, como a gente já mostrou, vem aumentando cada vez mais. E, né, inclusive, a previsão é que no Paraná, a partir de 2028, a expectativa vá para mais de 80 anos. Então, vocês vejam que a gente está cada vez vivendo mais. E isso leva a duas coisas. Um fator positivo é que as pessoas estão cada vez chegando mais produtivas, estão podendo ser aproveitadas no mercado de trabalho. A questão é que também essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado. Então, como vocês podem ver, o nosso podcast hoje é falando de envelhecimento. E para conversar com vocês e comigo sobre envelhecimento, nós convidamos o Jorge Ney Neves, que é professor de História, especialista em Gerontologia, mestre em Sociedade e Desenvolvimento e presidente, pela segunda vez, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná e um amigo de longa data. Jorge, que bom ter você aqui conosco, porque, além da gente poder falar de um tema muito atual e muito interessante, a gente pode se ver um pouquinho, que faz um tempão que a gente não se via, né? Então, Jorge, deixo você ir bem à vontade para cumprimentar e já também para nós já puxar a nossa prosa aqui, que é o que te faz sair da cama todas as manhãs. Olá, boa noite a todos e todas as pessoas que nos assistem nesse dia tão importante. Quero cumprimentar aqui a minha amiga de longa data, Nara Coelho, e cumprimentando a você, toda a equipe que
faz acontecer o Fatos, TV Fatos e toda a rede Fatos ao longo dessas mais de 2 décadas. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que para mim se tornou a minha vida, né? Toda a minha caminhada de trabalho tem sido nos últimos anos, quase na última década, basicamente, a respeito do envelhecimento. E estar aqui no município, falar de um lugar de onde eu cresci, de onde eu tenho as minhas vivências, de onde eu tenho as minhas memórias, toda a minha caminhada educacional, a minha caminhada de formação profissional. E durante os tempos, né, os anos em que eu estive, aí, há mais de 20 anos, no exercício da docência, consegui formar, aí, assim como você, que também atuou muitos anos aqui no município, uma galerinha aí que Sim. passou pelas nossas mãos, né? Mesmo antes de eu sair, de estar efetivamente na atuação do conselho, eu já não estava mais atuando como professor aqui no município de Pinhão, mas as minhas raízes todas elas estão aqui, então com certeza é muito importante estar nesse momento falando de longevidade, né? É uma palavra que nos traz muitas reflexões, que temos que abordar ela com uma maior profundidade e fico muito feliz que essa temática tenha entrado para essa edição, né, desse momento de falando de, né, e falar de longevidade é algo que vem para todos nós, pensando que ele é um processo natural, faz parte do ciclo da vida, todos nós estamos em processo de envelhecimento, só não vai envelhecer quem morrer antes, mas esperamos viver bastante, mas principalmente viver bem, porque essa longevidade do qual você citou nas informações que você trouxe, né, pensando esse universo de um crescimento de uma população idosa cada vez maior, do censo de 22, hoje nós já passamos no Paraná 2 milhões de pessoas, né, já há essa previsão de aumento cada vez maior, e 2027... que é logo ali. Sim. 2027, nós vamos ter no Paraná mais pessoas acima de 60 anos do que de 0 a 14. Então, nesse aspecto, quando nós falamos dessa longevidade, nós temos que pensar, temos aumentado anos a nossa vida. Isso é importante, porque significa que a ciência tem avançado, que a qualidade de vida tem melhorado. São diversos fatores que se somam aqui para garantir que essa longevidade aconteça. Mas o grande desafio nosso aumentamos anos da nossa vida. E como é que nós vamos fazer para colocar vida a esses anos que nós estamos vivendo e que nós conquistamos a mais? E sem dúvidas nenhuma, né, o processo de envelhecimento, a própria longevidade, ela é um fenômeno global, né? O Brasil só está caminhando, acompanhando esse processo, com um certo diferencial que nos leva até uma preocupação de urgência, porque os países que já estão nesse processo de envelhecimento cada vez maior, esse processo aconteceu de uma forma mais tranquila, com a condição de os países irem se preparando, como o Japão, a China, alguns países da Europa, que hoje você tem majoritariamente uma população envelhecida, e no Brasil isso está acontecendo de uma forma bastante acelerada. Então, consequentemente, nós estamos, por assim dizer, atrasados nas nossas discussões, nas nossas reflexões. Então, falamos de viver mais, mas temos que pensar, então, como é que nós vamos organizar essa nossa sociedade. Porque essa longevidade vem justamente nesse aspecto, né? Que essa nossa sociedade agora ela vai precisar caminhar e pensar, né, que nós vamos ter cada vez mais pessoas idosas nas ruas, cada vez mais pessoas idosas usando também os serviços de saúde, pessoas idosas interagindo, e é muito importante, pensando que nós sempre tivemos essa ideia de que envelhecer era algo ruim, de que o envelhecer ele estava relacionado à finitude. Envelheceu, morreu. Né? E hoje nós, ou então aquela ideia assim, eu sou uma pessoa idosa, mas tenho um espírito jovem. Não, é uma pessoa idosa com mentalidade, com o espírito de uma pessoa idosa. Mas é porque pratica atividade, porque dança, porque namora, porque sai, porque faz coisas que parecem ser coisas apenas de pessoas mais novas. Mas é que nós estamos falando de uma nova pessoa idosa.
Então, não é uma pessoa idosa com espírito jovem, é uma pessoa idosa com espírito de pessoa idosa fazendo coisas que agora é natural que a pessoa idosa faça. Então, tenho trabalhado esses últimos anos, e aí estando à frente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, que inclusive agora em outubro completa os seus 28 anos de existência, para mim, para eu estar representando, né, o município de Pinhão, porque é exatamente isso que eu faço em todos os lugares que eu vou, em todas as atividades. É um orgulho, uma honra imensa ser, embora não nascido em Pinhão, mas crescido e formado em Pinhão, é uma honra poder levar o nome desse município aí para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil, falando dessa pauta tão importante. Jorge, você estava comentando, né, desse envelhecer fazendo muita coisa. A gente estava até comentando com o Naor que eu entrei, né? Então, oficialmente, a partir deste ano, oficialmente sou idosa. Né? Já fez sua carteirinha de... Já fiz. E a gente estava comentando, e também com umas colegas, né, que se a gente olhar nós olharmos os nossos pais, as nossas avós, nós somos outros idosos, né? Não se imaginava, vamos dizer, há 15, 20 anos atrás, que um idoso estaria em plena ação, né, trabalhando. Você tinha muito essa foto do pessoal já numa cadeirinha de balanço, né, tricotando e tal. Não que tricotar não seja bom, é muito bom, para quem gosta é ótimo. Até esse tempo a gente resgatou, inclusive, uma reportagem lá, né, uma senhora... não sei o quê, uma manchete, faleceu uma senhora, uma idosa... 43 anos, uma idosa de 43 anos. Então, esse idoso de hoje é um idoso que chega com muita energia, com muito vigor, com muito conectado, e eu acho que ele ainda tem uma diferença muito bacana, porque, assim, esse idoso de hoje, ele é o idoso que não nasceu com toda essa tecnologia, mas teve que aprender, porque quando ela surge, ele não era um idoso, ele era um homem, né, ainda com seus 40, 35, vivendo essa... Então, mas a sociedade ainda está estranhando muito esse idoso, né? Eu digo que ele ainda espera um idoso mais pacato. Olha, você traz aqui algumas questões que são muito importantes e que eu sempre procuro referenciar nos lugares que eu vou, nas falas que eu faço. Ainda há um estranhamento enorme da sociedade em relação a esses novos velhos, né? Não o velho no sentido pejorativo, mas o velho de pessoa mesmo envelhecida. Esse novo 60+, ele passa justamente por essa condição. E aí você tem também um processo de que coloca, por exemplo, Nara agora está protegida, tutelada não, porque isso é mais para um conceito da infância, mas protegida, acolhida e garantida pelas prerrogativas do Estatuto da Pessoa Idosa. Mas aí, ao mesmo tempo, você tem uma Nara que continua trabalhando, uma Nara que gosta de uma vida social, uma Nara que gosta de ser uma pessoa ativa, de estar nos espaços, de estar com os amigos, e isso causa ainda um certo estranhamento, porque se espera que a Nara 60+, justamente se sente em frente à TV, aprenda um crochê, um tricô, ou coloca um gato no colo e fica lá esperando o resto da vida passar. Então ainda é esse imaginário. E as pessoas se surpreendem com pessoas idosas cada vez mais permanecendo no mercado de trabalho, buscando novas ocupações, buscando novas formações, inclusive, né, estando em lugares que normalmente são as pessoas mais novas que ocupam. E com isso, né, nós precisamos até trabalhar um pouco esse paradigma, esse imaginário. Eu não gosto de usar a palavra cultura, porque para mim cultura tem uma outra conotação, num aspecto mais sociológico, mais antropológico, mas é um imaginário social que a gente precisa transformar, que a gente precisa mudar, de que envelhecer é um problema, envelhecer é finitude, de que envelhecer você não pode certas coisas. Então, o que as pessoas vão dizer
E me permita, com todo o respeito e com o tempo de amizade que nós temos, o que as pessoas vão pensar: olha, a Nara chegou ao supermercado, chegou a um estabelecimento e ela colocou o seu veículo numa vaga preferencial de pessoas 60 a mais e colocou a sua credencial lá, mas desceu a Nara plena no seu salto, na sua posição, na sua postura, como sempre teve. Aí as pessoas vão dizer: como assim? Você está usando uma vaga preferencial, mas, ao mesmo tempo, você é uma pessoa robusta, que é esse o conceito que nós usamos, né? Para as pessoas idosas que têm autonomia, nós chamamos de pessoas idosas robustas. Então, a Nara é uma pessoa idosa robusta, que as pessoas até jamais diriam chamá-la de pessoa idosa, né? Exato. Ou então a Nara chegando ao banco e usando uma fila preferencial. Ah, mas no fim de semana eu vi a Nara curtindo com os amigos. Ah, mas eu vejo a Nara trabalhando, eu vejo a Nara atuando. E como assim ela está na fila preferencial? E é isso que a gente vê muito. E se você entra, por exemplo, nas redes sociais, que infelizmente, né, as redes sociais são bastante problemáticas, e às vezes eu chego a concordar com o Humberto Eco quando ele diz, né, que a internet deu lugar a uma legiões de imbecis. Às vezes eu consigo, né, concordar com ele nesse sentido, pensando justamente que você vê exatamente isso. Ah, a Dona Maria, para ir lá no bar da terceira idade, está com as pernas firmes, mas quer sentar no banco preferencial do ônibus, quer ter atendimento preferencial no banco, quer ter a vaga preferencial no estacionamento. Sim, é um direito. E nós temos que entender que nós vamos lidar com isso cada vez mais, né? Até por ressignificar esse processo de envelhecimento. Tanto que o próprio símbolo da sua vaga 60 a mais, da fila preferencial, não é mais aquele idosinho segurando a bengala. Esse símbolo ele já mudou, inclusive ele precisa ser substituído, porque ele já foi alterado. Sim. Hoje, as vagas 60 a mais, né, a referência a uma fila preferencial, uma vaga preferencial, é o quê? É uma pessoa ereta e escrito ao lado 60 mais. Não é mais o velhinho lá segurando a bengala. Eu vou ter a pessoa idosa segurando a bengala, eu vou ter a pessoa idosa precisando de um aparelho, de um equipamento para se locomover? Sim, porque nós estamos falando de velhices, compreendendo que essas velhices são plurais. E aí, como educador e falando de uma grande especialista da educação, uma pessoa que contribuiu muito para a educação piauiense, você vai concordar comigo que nós precisamos trabalhar com isso. E isso é uma previsão própria do Estatuto da Pessoa Idosa, lá no seu artigo 22 e 23, que é você trabalhar as temáticas do envelhecimento nos currículos em todos os níveis de formação. Desde lá da educação infantil até os níveis de ensino superior. E por que o Estatuto faz essa previsão de trabalhar o currículo do envelhecimento em todas as etapas? Justamente por duas razões, que é entendermos que o processo de envelhecimento começa quando nós nascemos. Dali só para frente. Né? Uhum. E se hoje eu tenho uma Nara que dança, que tem sociabilidade, que trabalha, que é ativa, que é robusta, é porque ela tem uma bagagem que contribuiu para que você chegasse na idade que você tem hoje, dos seus 60 a mais, como uma mulher plena. Exato. Mas, ao mesmo tempo, se você não tivesse todo esse cuidado ao longo da sua vida, talvez hoje você estivesse num 60 a mais, um pouco mais fragilizada, com comorbidades, com algumas patologias surgindo, com alguns processos, talvez até genéticos, que pela forma como você viveu, poderia te acarretar em situações de limitação, de debilidade, numa necessidade de um cuidado. Aí vai depender muito. E é justamente olhar para essa galerinha que está aí e dizer, olha, você que está dizendo que a pessoa idosa não pode usar a vaga preferencial, não pode ir para a fila preferencial porque ela está robusta, quem dera você consiga envelhecer da mesma forma, com a mesma condição, com a mesma qualidade, para chegar lá e poder usar desse direito. Então, uma das prerrogativas do Estatuto da Pessoa Idosa é trabalhar esse processo de envelhecimento ao longo de uma vida toda, né? E também porque o Estatuto preconiza que, ao trabalhar as temáticas do envelhecimento, nós construímos um imaginário social de respeito às pessoas idosas. E isso é algo que nos pega bastante, porque os dados que nós temos de violência contra a pessoa idosa são alarmantes, são assustadores, são muito grandes. Então, temos uma longevidade maior, as pessoas estão vivendo mais tempo, mas o envelhecer
ele traz para nós uma reflexão sobre cuidado. Cuidado enquanto prevenção, como eu vou me cuidar, ter um autocuidado, né, e garantir espaços, inclusive, em que essas pessoas idosas possam dançar, possam jogar, possam namorar, possam praticar atividade física, possam ter a sua sociabilidade, a sua vida plena e ativa, porque isso vai, né, a própria ciência tem demonstrado que uma pessoa ativa, ela vai retardar processos de patologias, principalmente as demências, porque as demências têm vindo também com esse processo de longevidade, nós vamos viver cada vez mais condições de pessoas vivendo processos demenciais. Então, viver uma vida ativa nesse momento é muito importante porque atrasa esses processos. Então, o cuidado enquanto prevenção, mas também pensar já naquela pessoa idosa que, por alguma razão, ela vai precisar de um cuidado continuado. Então, nós vamos ter que mudar essa mentalidade, né? E eu sempre penso que meus 60 a mais não está muito longe, né? Tá logo ali, eu estou muito mais perto dos 60 do que para outra ponta, né? E aí, assim, se nós formos pensar justamente nessa sociedade que ainda vê o envelhecer como algo ruim, como algo negativo, como algo que, inclusive, de não respeitar, de não valorizar, qual é o futuro que nós temos para essa conquista do viver mais, né? Nós temos que caminhar e agora trabalhar isso na nossa sociedade, nas nossas famílias, né? E principalmente que essa temática do envelhecimento, do viver mais, ele realmente esteja presente na agenda política, a nível de governo federal, a nível de governo estadual e a nível de governo municipal. Por quê? Porque o cuidado com a pessoa idosa, preconizado pela Política Nacional do Idoso, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, ele diz que é dever da família, do Estado e da sociedade o cuidado. Mas não é assim, a família, o Estado, a sociedade. Precisa caminhar juntos, né? Então ainda tem muitas coisas a serem feitas e é um processo de sensibilização também dos nossos agentes políticos de todos os níveis, né, para que traga-se essa pauta e não tem mais como esconder as pessoas idosas. Não tem. Você acabou de citar que nós temos mais de 32 milhões de pessoas, são mais de 15% no Brasil, mais de 15% no Paraná, já somos mais de 2 milhões de pessoas no Paraná. Né? Em Pinhão já são mais de 4 mil pessoas, então é um número bastante expressivo, não dá para esconder mais essa população, não dá para invisibilizar mais essa população. Com um detalhe que logo, hoje nós estamos falando de 15%. Mas daqui a 2 décadas aproximadamente, 2 décadas e meia, nós já vamos ser 30%, o dobro dessa população. E o número das pessoas que estão avançando para a casinha dos 80 também tem aumentado muito, né? E aí, uma boa notícia é que as mulheres estão vivendo mais tempo, né? Na casinha dos 60 ali, essa longevidade, os homens e mulheres, eles estão vivendo basicamente no mesmo número. Quando chega na casinha dos 70, as mulheres começam a levar uma pequena vantagem. Quando nós entramos para a casinha dos octogenários, as mulheres enterram os homens e seguem plenas com a vida, né? E vão viver, e aí dos 80, 90 pessoas centenárias, nós temos mais de 2 mil pessoas centenárias no Paraná hoje, em sua maioria são mulheres. E isso tem muito uma relação também com o autocuidado. E se você vai, por exemplo, e com certeza vai, né, como jornalista que você é, em eventos da pessoa idosa, eu não gosto muito do conceito de terceira idade, mas eventos da pessoa idosa, em jogos, em bailes, em atividades, em reuniões, em capacitações, majoritariamente são as mulheres que estão lá, né? Então, as mulheres estão vivendo mais tempo também. Também. Enquanto o Jorge toma ali um golinho d'água, vou lembrar vocês, né? Que para vocês que estão aí nos acompanhando, escutando essa conversa aqui, muito bacana, nos trazendo bastante informação, né? Você aproveite esse momento e curta essa reportagem, compartilhe essa reportagem. A gente fala tanto das redes sociais, a gente fala aí que as coisas têm mais coisas negativas do que positivas. Então, veja, uma prosa muito boa, com muita informação, precisa ir longe. E quem é que faz ir longe? É você que está aí nos acompanhando. Então, curta e compartilhe. E aproveite também, se inscreva no nosso canal da TV Fatos, aqui no YouTube, acione o sininho, para que sempre que a gente entrar com o novo podcast, que entra toda quarta-feira,
com o programa do Agildão, meia hora toda terça-feira. Agora, a partir, né, dessa segunda, da segunda que passou, e terça-feira, vai estar entrando o quadro Toque de Saúde, onde nós vamos ter especialistas da saúde e da estética conversando com vocês, trazendo dicas, né? Na segunda-feira nós estamos com a Dione, que é especialista aí em estética e beleza, e na terça, com a podóloga Taine. E vamos ter mais aí, pessoal, profissionais entrando. Então, veja, quanta coisa boa tem para você na TV Fatos. Então, aproveite esse momento que você está aí, se inscreva no nosso canal e acione o sininho. Você não perde, pode ter certeza, e ajuda nós a nos qualificar o nosso trabalho. Jorge, você até estava comentando, sabe que eu passei por uma situação esses tempos curiosa. Eu estacionei no mercado, né, como pus a plaquinha, e aí tinha um fiscal do mercado ali, ele passou e disse assim, viu, eu queria que a senhora entendesse uma coisa, que a vaga, a pessoa, a terceira idade, tem que estar junto. Aí eu disse, sim, mas sou eu pus até a plaquinha. Que a senhora tem... Eu digo, eu agradeço muito, mas se eu quiser até mostro a minha identidade, eu tenho 65, fiz esse ano. Daí ele disse, nem velho se faz mais como antigamente. Eu tive que dar risada, né? Eu disse para ele, graças a Deus, né? Então, essa mudança, né? Até eu não vi, mas o Nor estava comentando ali que o Fantástico fez, né? A geração Sim. Prata. Então, são muitas modificações. E eu digo que há várias situações para se enfrentar, além da gente mesmo se adaptar, né? Porque queira ou não queira, e aí eu concordo com uma amiga minha, tudo bem, né? A gente está aí, uns idosos muito bem, a gente põe a mochila nas costas, a gente anda com salto, a gente viaja, mas a gente sente a dor no joelho, né? Por mais que a gente se cuide, é como diz você, né? Nasceu, você faz uma contagem, a gente comemora, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro comemorar meu aniversário, mas, na verdade, você está comemorando a diminuição do tempo da vivência, né? Mas esses cuidados, essas necessidades, né, que a gente passa a ter, eu digo que a própria ciência também tem que olhar com mais atenção, né? Com mais cuidado. E nos hospitais, nos atendimentos, a gente ainda vê muito preconceito em relação a esse idoso que chega mais com menos problema, mas tendo alguns problemas, né? E parece que ele encontra uma certa dificuldade, mesmo nos atendimentos, como nos hospitais. Veja, nós temos algumas reflexões a fazer nesse sentido, entendendo que, ao mesmo tempo que vamos ter um número cada vez maior de pessoas idosas no nosso país, no nosso estado, a demanda por serviços de saúde vai aumentar muito. Então, nós vamos ter que trabalhar, por isso da necessidade de você trabalhar muito na prevenção, de manter essas pessoas idosas ativas, para atrasar essa chegada dessas pessoas numa necessidade de cuidado mais continuado, né? E com isso, nós vamos precisar de profissionais capacitados. Aí eu volto lá para o artigo 22 do processo de currículo. Por quê? Porque nós temos profissionais não só da área da saúde, que é a maior queixa das pessoas idosas hoje, mas profissionais de todas as áreas que, quando ela precisa fazer o acolhimento, um atendimento de uma pessoa idosa, ela não tem preparo nenhum, entendendo que o tempo dessa pessoa idosa é diferente, que a maneira do trato com essa pessoa idosa é diferente. Então, quando muitas vezes ela busca um serviço de saúde, começando lá na recepção, até outros profissionais, como médicos, enfermeiros, etc., que vão atendê-la numa unidade básica, num hospital, numa clínica, não tem preparo nenhum para atendê-la, principalmente para ouvi-la, né? E, nesse sentido, você tinha comentado anteriormente sobre esse limiar, e eu quero retomar aqui para algumas reflexões, esse limiar que nós
Eu, inclusive, né? Acho que é a geração que está... Uma das últimas gerações que cresceu sem um telefone na mão. Isso. Né? Sem um mundo, universo. Então, nós estamos no limiar de um mundo que era completamente analógico para uma sociedade que agora é completamente digital. E as pessoas idosas estão vivenciando essa situação, e por isso que é importante nós termos políticas públicas nos municípios de letramento digital para as pessoas idosas. Porque muitas vezes até os próprios serviços de saúde que são oferecidos, hoje são oferecidos dentro de aplicativos. Sim. Né? Ou pessoas idosas, muitas vezes, que elas não conseguem ter o uso do equipamento, né? Ou fazem o uso de uma forma incorreta, acabam passando por golpes, né? Acabam vivendo situações de violência financeira patrimonial. Né? Você vai ter pessoas idosas que vão buscar agências bancárias, e é só aí no início do mês que a gente vê a condição das pessoas idosas precisando de um atendimento qualificado, estão lá desde cedo, né, da manhã até o momento que a agência abre para poder receber o seu benefício, e tem lá muitas vezes, e eu vejo isso pelos municípios que eu caminho, né? Você tem às vezes um atendente, uma pessoa lá que não tem assim o traquejo, né? Não tem um preparo, por mais qualificação profissional, não tem uma formação gerontológica que seja adequada. E com isso, nós vamos acabando por perpetuar certas situações de violação de direito contra essa pessoa idosa. Seja lá no sistema de saúde, onde ela vai buscar, seja pela própria demora, às vezes, dela ser atendida, dela ser acolhida. Claro que aqui eu quero fazer a ressalva que existe dentro do sistema de saúde a classificação de risco. A vida em primeiro lugar, independente da idade. Né? Então, não é porque eu sou uma pessoa 80 a mais, 60 a mais, que eu chego lá, eu vou ter o meu atendimento prioritário. Quer dizer, eu vou ter uma classificação de risco que os profissionais vão determinar por conta de que é a vida, independente da faixa etária, a vida sempre em primeiro lugar. Se você me permite, vou dar um exemplo que eu vivenciei esses tempos ainda com o tio Nair, né? Eu fui levar ele no médico e nós chegamos no posto e tal, fizemos a ficha, fizemos tudo, e não chamavam ele, não chamavam. Eu disse, mas, tio Nair, o senhor já tem 82, tem direito à prioridade. E levantei para fazer uma... Mas no momento que eu levantei, eu dei uma olhada em volta de mim, assim. Eu digo, não, eu vou sentar. Por quê? Porque, coincidentemente, naquele dia, tinham várias pessoas com a idade muito parecida com o dele, tinham mães com crianças autistas, com problemas muito sérios. Eu digo, nós estamos bem, senhor Nair, vamos ficar aqui, porque a nossa é uma consulta de rotina. Né? Então, tem hora que você tem que avaliar o que está à tua volta, né? Que são situações muito mais graves. Mas a gente tem essa classificação de risco que os profissionais da saúde fazem, mas fora isso, a prioridade sempre é da pessoa idosa. Lembrando, né, de uma inovação que o Estatuto trouxe, né, primeiro, que ele deixou de ser Estatuto do Idoso para ser Estatuto da Pessoa Idosa. Ah, Jorge, mas é só uma palavrinha, idoso, pessoa idosa. Não é só uma palavrinha. Tanto que nós ainda usamos e vemos muitas pessoas usar melhor idade, idade dourada, terceira idade, idoso, mas nós temos tentado criar uma cultura de educação conceitual para pessoas idosas, né? Então, nós vemos muitas vezes essas situações elas acontecendo, e o Estatuto da Pessoa Idosa, que se altera em 2023, no final de 2023, ele também traz uma nova categoria, né, que é o super idoso, que é aquela pessoa acima dos 80 anos que tem a prioridade das prioridades. Né? E no Paraná, se eu não estou enganado agora, nos últimos 10 anos, o número de pessoas acima de 80 anos subiu 70%. É um número bastante significativo, e nós vamos ter cada vez mais super idosos, né? Super idosas, pessoas acima dos 80 anos. Então, nesse sentido, né, nós precisamos buscar essa qualificação profissional, nós vamos precisar buscar espaços em que as pessoas também tenham condição, pensando já naquilo que você fala, de pessoas idosas em uma necessidade já de cuidado mais continuado. Isso é uma reflexão importante, porque nenhum de nós quer ser cuidado. Nós estamos aqui hoje, todos robustos, com a nossa autonomia, com a nossa condição de plenitude, mas e amanhã se nós precisarmos desse cuidado?
E aí, quando você tem o processo de envelhecimento, consequentemente vai chegando a dorzinha no joelho, a dorzinha na lombar, né? Aquele alimento que você já tem que se privar de comer, né? Você já tem que fazer algumas restrições com algumas coisas, porque o organismo vai modificar. pedindo, vai modificando, é um outro metabolismo, é uma outra condição e que a gente vai precisar ajustar até para manter, né, com uma condição de envelhecimento com qualidade por muito tempo, né? Isso também a gente precisa refletir sobre isso, mas entendendo que se em algum momento nós precisarmos de um cuidado, seja de curto prazo, médio prazo ou até de longo prazo, como acontece com algumas pessoas idosas, que vão aumentando o seu grau de dependência, nós precisamos garantir que essas pessoas sejam cuidadas da melhor forma possível. E aí, eu quero trazer a reflexão que o melhor lugar para uma pessoa idosa ser cuidada, a partir do momento em que ela precisa desse cuidado continuado, é com a família. A institucionalização, que é o famoso asilo, que a gente também já está tentando abolir esse conceito de asilo, porque asilo é eu pegar a Nara e colocar ela lá atrás da parede, esconder ela, ninguém mais vai ver a Nara. Exato. E eu posso, inclusive, seguir falando aqui, porque eu falo mesmo. Uhum. E vamos esquecer que a Nara está aqui no mesmo ambiente que eu, a Nara está asilada. E, basicamente, o que acontece com uma pessoa que precisa de institucionalização é você esquecer que ela existe. E aí, ela vai para o famoso asilo, que, historicamente, é aquele lugar de caridade. Exato. E não, hoje a institucionalização, né, a instituição de longa permanência, que ele é um equipamento tipificado pela Política Nacional da Assistência Social, ele é um lugar de política pública. Mas temos que pensar que o cuidado de uma pessoa idosa, a institucionalização não pode ser a primeira alternativa, tem que ser a última, porque, de fato, para algumas pessoas, o melhor lugar para ser cuidada vai ser dentro de uma instituição, e ela precisa ser muito bem cuidada. Mas o melhor lugar é, com certeza, com a família. Mas, e muitas vezes, qual é a condição que nós temos para cuidar de uma pessoa idosa? De repente, somos promovidos a cuidadores. Exato. E qual a qualificação que temos para fazer isso? E, muitas vezes, por conta dessa necessidade de um cuidado mais continuado, muitas pessoas idosas acabam sendo vítimas de violação de direitos também, de maus cuidados, de negligência, de abandono. Então, nós temos que trabalhar, preparar as nossas famílias também para isso, né? E hoje nós já temos no estado do Paraná um programa criado a partir de uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa em 2024, que é o Paraná Amigo da Pessoa Idosa, né, que é um programa estadual. Ele já prevê, inclusive, formação, qualificação profissional, ele já prevê, inclusive, pagamento de auxílio para as famílias que têm pessoa idosa em situação de necessidade de cuidado, auxílio para o cuidador, e pensando também que a pessoa que cuida, ela sofre um desgaste muito grande, não só físico, mas mental, e a nossa reflexão é, o cuidador também precisa de cuidado. E, majoritariamente, quem cuida são as mulheres. Então, as mulheres estão vivendo mais, as mulheres são as que mais cuidam, e das estatísticas de violência contra a pessoa idosa, 70% dos nossos casos de violência contra a pessoa idosa também são sofridas por mulheres. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão do envelhecimento, porque senão você acaba trazendo para esse envelhecimento, você torna o envelhecimento uma vulnerabilidade. E aí você torna o envelhecimento uma vulnerabilidade, e aí você soma isso à condição de gênero, você soma isso à condição de renda, você soma isso à condição de cor da pele, né, a questão racial, que ainda é muito forte no nosso país, e isso tudo vai comprometer o processo, né, do envelhecer, porque o lugar onde nós vivemos e a forma como nós vivemos também determina o nosso processo de envelhecimento. E com certeza hoje, olhando, né, como alguém que está à frente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, e nesse universo tem mais de 2 milhões de pessoas, é justamente que nós não podemos deixar ninguém para trás em construção de políticas públicas. Temos que olhar para a pessoa idosa na área robusta, que tem direito de ser atendida pelo Estado, pela família, pela sociedade, ser respeitada por isso, mas também naquela pessoa idosa que já está numa situação de fragilidade, que precisa do mesmo cuidado, da mesma atenção e do mesmo respeito. Verdade. Então, quando você toma mais um gole, eu também vou lembrar você aí, né, que está, inclusive, de repente, com uma pessoa idosa, que é uma coisa que acontece com a gente, né, umas modificações que acontecem. Por exemplo, o cabelo, né, ele afina, ele cai, mesmo das mulheres. A gente não chega a ficar careca, mas ele cai e fica bem mais ralo, né? Mas hoje em dia, por exemplo, tem tratamento. Tem como você
garantir que você se mantenha mais tempo com esse cabelo em boas condições, né? Daquele jeito que a gente sempre gosta como mulher. E um dos caminhos que você pode fazer é terapia capilar. E aqui no município de Pinhão, quem faz isso com muita competência, com muita qualidade e muito acolhimento é no Espaço Marias, com a terapeuta capilar Vânia. Lá você recebe um atendimento muito qualificado e com muita atenção e carinho. E a Vânia trabalha tanto para tratamento capilar masculino, feminino, das mais diversas faixas etárias, está muito atualizada como profissional e tem um equipamento hoje de última geração, que aqui na nossa região, inclusive, é o único, é uma maca cheia de possibilidades de tratamento, onde, além de você ter muita capacidade de tratamento, você fica numa situação assim de relaxamento. É um espaço confortável, que você, né, relaxa, ela já faz umas massagens, é um spa, bem dizer. Então, é um espaço que vale a pena lá. Mas, se você não quer o tratamento capilar, no Espaço Maria, com a Vânia, você pode também cortar o teu cabelo, fazer uma boa maquiagem com a Patrine, como é o caso, né? É quem cuida, quem me prepara para estar aqui com vocês toda quarta-feira. Tem a Paola lá fazendo as unhas, quer dizer, é toda uma estrutura para receber você, para você sair de lá mais bonita do que entrou. Jorge, você estava comentando, a gente comentou no começo, né? Eu acho que também um trabalho que a gente precisa fazer, que a gente já comentou no começo aí, é como preparar, como explicar para alguém, né, aos 20, que ele precisa se preparar para os 80. Porque eu vejo sempre, acompanho, e agora me fugiu o nome de uma médica que ela sempre fala muito, ela trabalha com essa parte, ela diz assim, gente, toda vez que você vai viajar, você não vai sem rumo. Você se organiza, né? Você define as roupas para o lugar que você vai. Como é que uma viagem que todo mundo quer fazer, porque ninguém quer deixar de fazer a viagem do envelhecimento, não se prepara. Como orientar, como convencer? Porque aos 20, vamos ser honestos, faz um tempinho, né, que passemos por eles, mas a gente acredita que vai ser daquele jeito para sempre. Como preparar essa geração que está aí e que vai viver muito mais do que nós, inclusive? Mudando a pergunta que a gente faz para todo mundo. Mudando a pergunta, eu acho que a gente tem que começar a provocar algumas reflexões, porque, de fato, a gente, aos 20, aos 30, né, é quando começam a surgir os creques no joelho, né, algumas coisas que passam a nos incomodar, é que a gente vai percebendo, realmente, como diz a senhora minha mãe, as bravuras vão indo embora, né? Então, nesse sentido é que a gente vai percebendo que o envelhecimento vai chegando, né, e acompanhando, como por exemplo no meu caso, vendo o processo de envelhecimento dos meus pais, né, e tendo eles, graças a Deus, vivos e robustos hoje, ambos, mas eu também vou percebendo que a idade deles vai caminhando, assim, obviamente, como a minha, e que eu vou, de alguma forma, chegar lá e espero minimamente chegar com as condições que eles têm hoje. E quando eu falo mudar a pergunta, aquela pergunta que normalmente nós fazemos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, que fizeram para mim, provavelmente fizeram para você, Nara, quando era criancinha, quando era adolescente, quando era jovem. O que você quer ser quando crescer? Isso. Fizeram essa pergunta, para mim fizeram, família, na escola, e nós, como faz. educadores que somos, certeza que em algum momento, né, nós fizemos essa pergunta, nós provocamos essa reflexão, e é importante provocar essa reflexão, né? Provavelmente a Nara, né, pequena, a Nara dos seus primeiros anos de infância, o que quer ser quando crescer provavelmente era bem mais colorido, mais cheio de fantasia, de ideias, de imagens. Conforme a Nara foi crescendo, o Jorge foi crescendo, nós fomos entendendo que essa pergunta, o que você quer ser quando crescer, é justamente qual é o lugar que você vai ocupar no sistema produtivo.
Porque o sistema nos exige que nós tenhamos uma ocupação, que a gente tenha um lugar, até porque as nossas contas não se pagam no abraço, né? Então, nós precisamos ocupar um lugar nesse sistema produtivo. Mas a gente sempre procura trazer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, essa reflexão. O que você quer ser quando crescer? E se nós fizéssemos uma outra pergunta? O que você quer ser quando envelhecer? A gente não faz essa pergunta para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. O que você quer ser quando envelhecer? Como você quer estar? Com quem você quer estar? Eu acho que a gente trazendo essas reflexões, porque, de fato, ninguém para pensar. E aqui eu vou citar uma frase de uma pessoa assim, que foi extraordinária na sua missão religiosa, na sua vida pública, e que nos deixou recentemente, e que ele falava muito sobre velhice, sobre pessoas idosas e o cuidado de pessoas idosas, que foi o Papa Francisco. E o Papa Francisco, numa das suas frases, das suas reflexões, ele fala que a velhice é uma estação, é uma fase da vida que não é fácil de entender. E ele continua dizendo, mesmo para nós que já vivemos. E ele se colocou no papel de uma pessoa idosa. Imagino que para ele, né, as forças de ser um religioso lá na juventude, as forças de ser um pontífice, né, da maior religião, né, de uma das maiores religiões que nós temos hoje dentro do cristianismo, que é o catolicismo, né, ele deveria sentir muito o peso, né, dessa idade. E ele fala que é uma estação que não é fácil de entender. Né? E não é fácil entender também, não é fácil de aceitar as limitações que a idade vai trazendo, né? Essas valentias que a gente vai tendo que abrir mão e se adaptar e baixar um pouquinho o salto e reduzir o sódio e aquilo que eu posso consumir, aquilo que eu não posso, né? E, ao mesmo tempo, né, o Papa Francisco dizia que é uma fase da vida que ninguém nos preparou. Ninguém nos preparou, ninguém falou para nós sobre envelhecimento. A gente talvez até viu pessoas envelhecer na nossa família, a gente até viu pessoas da nossa família fazendo a sua passagem por ter chegado ao seu tempo de finitude, né? Aquilo que eu sempre digo, conforme você vai envelhecendo, você vai também compreendendo certas durezas da vida, inclusive das pessoas que vão, né, completando os seus ciclos e nos deixando, né, com o seu legado, e aí a gente deixa de ir aos velórios lá na infância para correr com os primos, com os amigos e comer pão com linguiça e tomar café, para entender efetivamente o que significa a perda de um ente querido, porque chegou o seu processo de finitude. Então, essas coisas todas, nós não trabalhamos com a nossa geração. Né? Nós não trabalhamos com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. E quando a gente começar a provocar essa reflexão do envelhecer, que não foi feita comigo, e tenho certeza que não foi feita com você, e nós fomos aprendendo na caminhada da carruagem, que nós fomos entendendo como que a vida se processa. Não que a gente vá convencer as nossas gerações mais novas do envelhecimento de uma hora para outra. A gente vai precisar construir esse imaginário social e, principalmente, na área, eu digo que construir um espaço de intergeracionalidade. Porque nós não podemos colocar a pessoa idosa numa ponta e a geração mais nova na outra. A gente tem que construir esses espaços intergeracionais, porque com isso a gente constrói também uma relação de respeito. Nós temos que entender... Eu não tive muito tempo de convivência com os meus avós. Eles acabaram falecendo quando eu ainda... dois avós, por exemplo, eu nem conheci. Né? O outro eu era adolescente, e a minha avó paterna faleceu, eu tinha lá os meus 20 anos, eu imagino, quando ela foi embora, mas não é um tempo de convivência como muitas pessoas estão tendo hoje, né? E não só de convivência por estarem vivos, mas de convivência por muitas vezes estarem no mesmo ambiente doméstico, sendo cuidados pelos seus avós, morando com os seus avós, muitas pessoas idosas sendo arrimos financeiros de família hoje. Então, tudo isso a gente precisa construir, precisa transformar, né, para que haja essa mudança desse imaginário que nós começamos a nossa fala tratando disso hoje, né, de você mudar esse imaginário e de você pensar que, como já diz o Dr. Alexandre Kalash, um grande estudioso, um grande intelectual do envelhecimento, ele fala que nós, ao longo da vida, vamos acumulando alguns capitais
capitais. E são esses capitais que vão determinar a forma como nós vamos envelhecer. E não só capitais financeiros. Sim. Até porque a gente também precisa se preparar para isso, saber, vou ter onde morar, vou ter o que comer, vou ter um meio de sobrevivência. Se eu precisar de um cuidado, de repente eu vou ter condições de bancar esse cuidado, mas ao mesmo tempo do meu processo alimentar, de uma vida ativa ou uma vida sedentária, né? Da forma como eu me relaciono com as pessoas, a minha sociabilidade, a minha afetividade com os meus familiares, com outras pessoas, entendendo também que se nós não construirmos relações de afetividade ao longo da vida, nós corremos o risco de, na velhice, também não recebermos afetividade nenhuma. E a afetividade não se constrói de uma hora para outra, se constrói por uma vida inteira. Eu acho que essas reflexões precisamos trazer também para as nossas gerações mais novas, porque são os capitais que a gente precisa levar conosco. Com certeza. E lembrando a você também que está nos acompanhando aí, que você está vendo esse espaço aqui que a gente tem, né, para estar conversando, todo podcast aqui, a gente procurou, sonhou com ele, de forma que a gente pudesse acolher quem viesse aqui conversar conosco, ter um espaço confortável para quem vem aqui e bacana para quem está assistindo. E esse espaço foi criado, foi sonhado por nós, mas foi criado pela Marcenaria Trato Feito, que é ali da loja Magazine, aqui no município do Pinhão, e que também trabalha com móveis projetados, com móveis que não são projetados, onde você pode realizar o teu sonho, aquele espaço que você tem na tua cabeça. Seja um espaço profissional, seja o espaço da sua casa, lá na Marcenaria Trato Feito, na loja Magazine, você consegue, seja aqui de Pinhão, seja da região, o empresário Marcos Reck, a Andréia, estão lá para te receber com uma equipe de profissionais que tenho certeza vão conseguir realizar o teu sonho. Jorge, a minha avó conviveu muito tempo com nós, morou conosco, e era uma pessoa extremamente ativa e extremamente envolvida, né? Com tudo que nós fazíamos, ela estava sempre envolvida. E ela, a uma altura do campeonato, ela entrou num processo depressivo, e a gente, então, conversando com o médico, eu disse, doutor, mas eu não estou entendendo. Ele disse, Nara, a pessoa idosa, ela passa por um processo que se chama solidão. Eu digo, mas o senhor até conhece nós, né? O profissional que eu estava... O senhor sabe que ela é integrada. Ele disse, pois é, mas as referências dela já se foram. Né? Hoje, né, a referência dela é depois dela. Ela não tem referência anterior. O mundo, inclusive, nela saiu da cidade dela, veio morar com a gente. Então, várias referências. Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta, porque é uma solidão que não é uma solidão de estar sozinha, que ela nunca está sozinha, porque ela está integrada com vocês, mas é uma solidão de pertencimento de uma história, porque tem história que ela relembra, mas ela não tem com quem relembrar, que só foi engraçado com aquelas pessoas. Aí ele diz assim, então, daí até ele brincou comigo, disse, então eu vou te ensinar uma coisa. Você crie sempre novas amizades, mantenha as tuas amizades, mas vá fazendo novas, porque essas relações, daí ele ainda brincou, e novas com gente nova, porque você precisa manter esses vínculos para que esse processo de solidão ele não aconteça. E eu achei isso muito interessante, sempre penso nisso. Como você tem uma vivência nessa área, e até muito com pessoas idosas, isso é, de fato, uma realidade? Você percebe isso? Sim, né? Essa questão ela é bastante séria, inclusive, Nara, porque nós estamos vivendo com o processo de envelhecimento pessoas idosas que nós chamamos de pessoas idosas desalentadas, que são aquelas pessoas idosas que deixam de se alimentar, não querem mais sair, não querem mais socializar, não querem mais fazer nada. E elas vão, como disse você, muitas vezes por conta de perder as suas referências primeiras, que é esse primeiro vínculo, esse primeiro núcleo, que são os pais, são os irmãos, né? E conforme elas vão ficando nessa situação de solitude, diferente da vida que elas construíram pós-relacionamento, pós-casamento, com filhos, netos, etc., é muito importante que a gente pense sobre isso, inclusive nessa, né, que foi vinculado, está sendo vinculado, veiculado num
no programa do Fantástico, né, aos domingos, uma temática de discussão sobre envelhecimento. Uma das pessoas lá, justamente, 2 pessoas, na verdade, elas tinham uma relação de amizade com uma pessoa que era o quê? Menos que o dobro da idade, né? Então, esses espaços, eles são muito importantes, eles precisam ser construídos, só que ela é uma relação, ela é uma via de mão dupla. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu, Jorge, Nara, eu preciso construir essa relação com pessoas mais jovens, criar vínculos e manter os vínculos que eu já tenho, eu preciso que o outro lado também me receba. Sim. Para eu não ser o tiozão, né? Você a tia lá do rolê e tipo, o que você tá fazendo aqui num lugar que não te pertence? Pera, calma. Né? Não, é o lugar que nos pertence de direito, estamos vivos, então a gente vai buscar também essas relações em que a gente consiga construir ideias, que a gente, enquanto uma pessoa mais velha, consiga mudar a nossa mentalidade, mudar às vezes algumas percepções, mudar algumas construções que nós tivemos, que essa galera aqui está me ajudando a refletir sobre algo que eu nunca refleti. Eu posso pensar, eu posso me permitir pensar de uma maneira diferente, né? Porque que vai ter o choque. Vai ter um choque, com certeza, na forma de falar, na forma de vestir, na forma de se divertir. Então a gente vai ter que ir começando a construir esses espaços e construir esses lugares, mas que eles sejam realmente acessíveis para essas pessoas idosas. E aí volta a falar, vamos ter que trabalhar com essa galerinha que está chegando aí para nos acolher, para nos valorizar, para nos respeitar e que a gente possa levar as nossas experiências também, sem dúvida, para todos eles, né? Eu sempre converso com as amigas, né? Eu sempre digo assim, olha, gente, nós temos que sempre lembrar assim, porque a gente chega numa idade que você acha que o mundo tem que... né, eu já fiz, já trabalhei, já contribuí, então agora vocês têm que me agradar aqui, têm que cuidar de mim, né, prevalece o que eu penso, porque, né, afinal de contas, eu tenho uma história, eu tenho experiência. Então, eu digo, olha, eu acho que a gente tem que envelhecer fisicamente bem, mas mentalmente muito aberto, né? Eu acho que aquilo que é importante a gente tem que guardar, inclusive para mostrar, inclusive realmente para quem está vindo, tem coisas que são valores que não, né, que precisa estar sendo reforçado, mas você tem que trabalhar, né? Eu digo que você tem que envelhecer com uma mente que te proponha sempre construir novo, de estar sempre se transformando. Está sempre aberto para o mundo. Porque senão você está bem fisicamente, mas está sempre aquele senhor ranzinza, né? Eu digo que o Nícaro, em Curitiba, ele convive com um senhor de 82 anos, que eu tenho uma admiração muito grande, porque é um senhor extremamente lúcido, conversa sobre tudo. Quando a gente anda para o Curitiba, ele comenta, aqui foi tal lugar, e ele conta a história daquilo. Mas ele sempre termina assim, com a frase, mas que bom, né? Foi, transformou, mudou, hoje que bacana, hoje é isso. Então, a gente vê esse acolher do que está acontecendo. E eu acho que o idoso também tem que ser trabalhado nesse ponto, né? Eu jogo isso para você de volta, para que eu acho que é isso que você quis dizer, que a gente tem que estar aberto também para receber o novo, né? Senão a gente chega lá meio ranzinzão. Veja, sem dúvida, conforme nós vamos envelhecendo, vamos fazer uma analogia aqui como se fôssemos uma árvore. A gente vai criando cascas, né? Sim. A gente vai criando cascas e vai se tornando mais robusto e criando uma certa proteção em relação a novas ideias, a novas oportunidades, porque sempre foi tratado o envelhecimento dessa forma, como se você só carregasse coisas e não agregasse, né? E aí, quando eu falo de você se permitir coisas novas, de você se permitir viajar, se relacionar, claro, com todas as ressalvas, aqui é um autocuidado, né, dentro de relacionamentos, de você se permitir a estar em espaços que normalmente eram vistos para pessoas mais novas, ou fazer coisas que normalmente eram práticas de pessoas mais novas, acho que é justamente abrir essa mentalidade. E entender que
a nossa vida, ela acontece no presente, né? E como sempre dizem, a gente tem que olhar para o passado, ver quais são as experiências boas ou não tão boas que a gente pode trazer para esse crescimento pessoal, mas tomar muito cuidado para não ficar revisitando um passado, porque o lugar onde você conheceu não existe mais. Exato. E não é só em questões materiais, né? É revisitar um passado que ele não se aplica mais a um contexto diferente. Não que você vá abandonar tudo, mas você vai adaptar a pensar que a nossa sociedade hoje tem uma forma de vida diferente e a gente vai precisar construir esses caminhos de harmonia, de respeito, de trocas com essa geração. Porque senão, de fato, nós vamos ser as pessoas idosas fechadas numa redoma, querendo que as coisas sejam exatamente como eram, né? Sem se permitir que algumas mudanças, algumas transformações que a nossa sociedade teve, inclusive de imaginário social, elas foram importantes. Sim. Porque senão nós estávamos mantendo a escravidão até hoje. Nós estávamos mantendo costumes das mulheres ficarem em casa sem trabalhar, sem ter direito à formação profissional, qualificação até hoje. Então, por quê? Porque em algum momento alguém ousou trazer uma mudança e as pessoas foram se permitindo vivê-las. Então, nesse aspecto, com certeza, o envelhecer não é se fechar na redoma de vidro. É entender o que eu posso contribuir com a minha experiência, mas o que eu posso aprender com essa galera, com essa juventude, o que elas têm a nos ensinar. E tem, Nara. Sim. A gente não pode olhar para a juventude, olhar para essa geração mais nova e pensar no naufrágio. Né? Até porque provavelmente as pessoas que olharam para nós, eu espero que você não tenha olhado para mim dessa forma, tá? Porque você me conheceu adolescente, olhado para mim a geração de ixi, essa geração é um naufrágio, não vai dar nada. E tá aqui eu sentado conversando com você hoje. Da mesma forma que talvez a gente olhar para a nossa juventude, a gente não pode pensar que é um naufrágio. São momentos e cada geração vai trazer coisas de si e dizer, não, na minha época isso era melhor. Sempre vai ser melhor na minha época. Sim. Assim como para os meus pais é o melhor da época deles, que foi para os meus avós e assim por diante. A ideia é que a gente vá construindo uma sociedade cada vez melhor, cada vez mais justa, cada vez mais humana, respeitando as diversidades, a forma como o mundo se expressa hoje, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho que garantir o respeito à pessoa idosa pelo que ela é e valorizar essa experiência, né? Inclusive de espaços em que essa pessoa idosa possa falar, possa contar suas vivências e as pessoas mais jovens também possam contribuir, até para que não seja um campo de enfrentamento, mas que seja um campo de crescimento e construção coletiva. Acho que é isso que vai fazer com que essa longevidade realmente ganhe significado, né? E para que as pessoas mais jovens, para elas poderem pensar em envelhecimento, não ver o envelhecimento como a finitude, como doença, como limitação, como algo ruim. Não. Eu posso ser bom em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida, com certeza eu dissesse, Nara, você 60 a mais, você queria ser a Nara 40 a mais? Não, você quer ser a Nara 60 a mais, porque você foi boa aos 40, mas você é melhor aos 60 e provavelmente vai ser o melhor aos 80, aos 100, né, ao tempo de vida que você tiver. Então, essa ressignificar-se todo dia, que a gente não pode viver com o pé lá no passado, porque senão a gente vive de saudosismo, mas ele é importante para nos referenciar, e a gente não pode viver só na expectativa do futuro, porque aí nós já temos uma galera que é mega ultra ansiosa, né? E aí é um futuro que a gente não alcança. Então, o que nós temos que fazer hoje é construir a partir do momento que nós temos. E isso vale para todas as pessoas, né? Quanto tempo de vida eu vou ter? Não sei, não sabemos, né? Já dizia Gabriel Garcia Marques, não importa o quanto de tempo de vida você tem. Quantos anos de vida você tem? Importa é o que você vai fazer com eles. Então, é nesse sentido. Se eu vou viver aos 60, aos 80, eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, para as pessoas que me acompanham e para a minha família, eu vou incomodar bastante ainda, quero ficar aqui por muito tempo, mas eu quero ficar bem, né? A finitude vai nos encontrar? Vai, é um processo natural, a finitude vai nos encontrar, mas que quando essa finitude nos encontrar, ela nos encontre fazendo aquilo que nós mais gostamos, mas principalmente estando ao lado das pessoas que nós mais amamos. E é isso que importa. E de tudo que nós fazemos, no final das contas,
é isso que a gente vai levar, esse afeto, essa afeição, esse carinho, esse cuidado até o último minuto, com certeza, e é isso que importa. Acho que a vida é feita disso. Exatamente, concordo plenamente com você. Aquele rapaz ali está dizendo que nosso tempo terminou, mas eu ainda vou fazer só mais uma perguntinha para você. Então, isso quer dizer que você tem 3 minutinhos para responder. Que não é nenhuma pergunta, é assim, ó, você fez uma escolha, né? Você mesmo falou aí, 10 anos nesse caminho. A palavra gratidão cabe dentro desse caminho? Perfeitamente. Trabalhar com pessoas idosas foi algo, não vou dizer acaso, acho que não é um acaso, acho que realmente estava destinado a mim trabalhar com pessoas idosas de diferentes formas, inclusive as institucionalizadas. E o meu trabalho com pessoas idosas começou em uma instituição de longa permanência, que é a instituição que nós temos aqui no município. E foi daí para o Estado, foi daí para uma esfera estadual hoje. E gratidão porque eu me tornei uma pessoa melhor, o meu amadurecimento aconteceu de uma outra forma e eu olhar a vida é de um outro jeito. E aí eu vou voltar para a primeira pergunta que você me fez. Quando eu levanto todos os dias, o que me move? É esse trabalho, que é para mim, que é em causa própria, que é por você já 60 a mais, é por pessoas idosas que já estão numa situação de cuidado maior, mas é entendendo que nós precisamos de um Paraná que acolha todas as idades, sem dúvida, mas principalmente que esse viver mais tenha muito significado, tenha muita vida, tenha muito respeito, muita valorização, sem dúvida. Isso é o que me move. E enquanto trabalhar com isso, enquanto estiver ao meu alcance, eu acho que vai ser que vem assim para ser algo para me tornar principalmente um ser humano melhor, porque eu acho que quando eu chegar lá no meu último grãozinho de areia da minha ampulheta de vida, o meu último grãozinho vai dizer assim: Jorge, você veio aqui e fez a diferença naquilo que você precisava fazer. Eu acho que é isso, nos tornar melhores naquilo que a gente faz de melhor sempre, com certeza. Jorge, então assim, de coração a gente agradece, né, você ter aceito o convite. A gente sabe que a tua agenda é complexa, né? A gente estava falando no começo, além das conferências, que esse ano você faz visitas, você está acompanhando de perto, né? Não é um título ser presidente, é uma ação contínua. Então, a gente sabe que não foi fácil, então a gente agradece de coração de você ter aceito. E, além da alegria, né, de nos rever aí, poder conversar. Afinal de contas, a gente teve uma caminhada, um tempo junto aí. E, claro, tenho certeza que estamos sempre um aí pensando no outro. Então, muito obrigado mesmo. Foi um prazer e parabéns por essa coragem, essa ousadia de trazer esse tema tão importante. Conte sempre comigo quando precisar e que a nossa amizade seja aí até os nossos últimos dias. Aí não sei quem vai estar na finitude de quem, mas enquanto dura, que seja eterno enquanto dure essa boa amizade que a gente sempre teve. Deus quiser. E para vocês, um tchau, um até quarta-feira que vem com um novo Falando de.